Bom, gente, boa noite. Nós já oramos, agora vamos começar o estudo de hoje, né? Então, só fazendo uma recapitulação, né? Nós estamos no Apocalipse número 10, é o 10º estudo, não significa que nós estamos estudando o capítulo 10, na verdade, vamos estudar hoje o capítulo 16, né? Vimos semana passada, né, que Deus vai trazer essa colheita, não é? Bendita no final, né? Em que pessoas, né, fizemos a comparação com a parábola do trigo e do joio, e hoje nós vamos estudar um assunto, né? Um capítulo muito importante e bastante dramático, né? Por quê? Porque o capítulo 16, ele trata das 7 taças, né? Então, a gente já falou das 7 trombetas, agora nós vamos falar das 7 taças. Com os últimos juízos de Deus, né? Com aquilo que Deus vai trazer com o juízo final. Ele vai terminar, vamos dizer, os flagelos sobre aqueles que seguem o monstrengo, a besta, aqueles que são adoradores, né, desse monstrengo. Lembra dos 3 personagens que eu falei a semana passada, nessa trindade macabra, maligna, fake, formada pela besta que subiu do mar, ou esse monstrengo que subiu do mar, aí o dragão, que é Satanás, e esse falso profeta, que é essa besta que subiu da terra, chamada besta que subiu da terra, que é um promotor, na verdade, um promoter aí da besta que subiu das águas, né, do mar. Então, eu falei também semana passada que vai entrar em cena um 4º personagem, né, chamada Babilônia, ou Grande Meretriz, a prostituta. Nós vamos estudar semana que vem, que é capítulo 17, a partir do 17. O 16, então, fala sobre os 7 anjos com as 7 taças, contendo as últimas 7 pragas da história. Então, novamente, gente, o que eu queria destacar, que existem dezenas de entendimentos sobre o assunto. Então, eu separei em 3 grandes grupos, né? Aqueles estudiosos que entendem que essa visão aconteceu lá atrás, refere-se a tempos remotos, outros que entendem que tudo vai acontecer no futuro, e outros, como eu, que entendem que sim, vai acontecer no futuro, mas tem alguma coisa a ver com a gente, certo? Então, essas visões que apontam para o futuro, elas também têm a ver conosco. Por que eu penso assim? Porque se Jesus permitiu que o livro fosse escrito, ele permitiu por vários motivos. O primeiro é para mostrar que realmente haverá um dia em que Deus vai julgar a humanidade. Existe o dia do basta, em que Deus aperta o botão e vai acabar. Então, hoje, neste tempo que nós estamos, Deus tem, através da sua graça, da sua misericórdia, dado chance para a humanidade, né? Nós vamos ler isso lá no finalzinho do estudo de hoje, né? E o objetivo é que o coração do humano, não é? Ele possa se livrar daquilo que o destrói, que é o pecado, não é? Mas você sabe que muitas vezes o ser humano, ele só se emenda quando tem algum tipo de juízo decretado sobre a vida dele, ou algum aviso muito forte sobre a vida dele. Então, alguns exemplos da Bíblia, né? A gente sabe tem uma história de um rei chamado Acabe, que diz a Bíblia foi o pior. Antes dele não teve tão ruim, depois dele não teve tão ruim assim. E ele era casado com a Jezabel. E lá em 1 Reis, capítulo 21, diz no versículo 25 que ninguém foi tão ruim como Acabe, que ele se vendia e ele era influenciado por essa Jezabel aqui, que era a sua esposa. E no final, o que acontece? Ele fez uma coisa tão ruim, na verdade, dando um exemplo, ele queria uma vinha, uma chácara que tinha do vizinho dele, e o vizinho dele não queria vender porque era herança dele. Aí ele ficou todo tristão e a Jezabel perguntou para ele, por que você está triste? Porque o Nabote lá não quer vender a vinha dele, eu queria tanto, o cara tinha 300 vinhas.
Aí a mulher dele falou, não, meu, você é rei, peraí, vamos dar um jeito nisso. Faz o seguinte, bota lá, convoca uma cerimônia, põe uns caras para falar mal dele, caluniar, e vão dizer que, caluniando, que ele fez uma blasfêmia contra Deus, a gente apedreja o cara, você pega a vinha dele, cara, sem problema. E fez isso, fizeram exatamente isso. E o Nabote morreu apedrejado, o Acabe foi lá todo felizão e pegou a vinha para ele. Só que isso aí foi a gota d'água. Então, gotas d'água acontecem, inclusive na misericórdia e na graça de Deus, né? E logo em seguida o profeta foi lá e falou, então, cara, sabe por que você fez isso? Vai acontecer isso com você, assim, assim. Teve um juízo brabo sobre ele, sobre a mulher dele, sobre os filhos dele. E aí diz que a Bíblia, né, que o Acabe ficou humilde, andava pelos cantos com aquele medo daquilo que fosse acontecer. E Deus apareceu para o profeta e falou, olha, você viu lá, rapaz, o Acabe? Cara, até ele, sendo o pior de todos, por causa do juízo, ele, olha como ele está andando humildemente. Ok, não vou trazer esse juízo sobre ele, vou trazer mais para frente. Então, acontece isso. Tem a história de Jonas. Jonas é um cara que foi chamado por Deus para falar alguma sentença sobre a cidade de Nínive, uma cidade grande. E ele não quis ir, sabem toda a história. Ele fugiu, Deus deu um jeito lá e botou ele de novo lá na praia. E ele foi falando muito à má vontade que aquilo ia ser destruído. E o rei ouviu aquilo e todo mundo se arrependeu. Aí ele ficou chateado porque todo mundo se arrependeu, né? E então também aquele rei que parecia um cara mau, na hora que vem um juízo, está colocado o machado em cima da cabeça, se arrepende. E a gente acabou de ler as 7 cartas, né, lá no Apocalipse capítulo 2 e 3, falando, arrependam-se, senão virei em breve, blá, blá, blá. Vocês lembram disso? O que eu quero dizer é que às vezes Deus permite que venha juízo sobre a humanidade para que as pessoas se emendem, não é? E o que a gente vai ver, estamos vendo já, é que todos esses juízos têm vindo sobre esses adoradores da besta que seguem o sistema, lembrando que essa besta que sobe do mar, eu tenho falado que é o sistema, e o sistema o quê? Lembra das três coisas, sinal na mão, sinal na testa e o número. Sinal na mão, grana, poder. O que é sistema? Tudo que envolve grana, sistema, negócios. Eu não estou dizendo que a gente não deva viver nisso, nós estamos aqui nesse mundo para isso, mas não podemos amar isso, acima de Deus. Aí tem o sistema do conhecimento, não é? Lembra que eu falei sobre o Salomão? Então, tudo que tem a ver com universidade, academia, esse universo que ele gira sem Deus, que as pessoas se acham mais do que Deus, não é? Sentam-se no trono de Deus. Lembra que a besta, ela vai e senta-se no trono de Deus. Satanás vê aquilo lá e fala, bicho, é isso, cara. Vamos dar para ele poder, autoridade, para a besta, né? E o meu trono vai sentar lá. Então as pessoas vão adorar isso. E o terceiro é sexo. É tudo que é destruição, sexo. A gente está falando sobre pedofilia no nosso país, né? Nós estamos tentando lidar com isso, com aborto, com coisas que pareciam tão, assim, absurdas mexer, e que ultimamente estão sendo tocados. Então, no final dos tempos, todos esses aspectos desse sistema, eles vão aflorar tanto, e as pessoas elas vão adorar a isso, não é? E toda vez, o que nós estamos vendo, quanto mais Deus vai trazendo o juízo, mais as pessoas vão se revoltando contra ele e não se arrependendo, infelizmente, né? Mesmo diante de todo esse juízo, os homens continuam endurecidos, rebeldes e blasfemos. Bom, seguindo o caminho então, as visões de João, essas que nós vamos ler agora no capítulo 16, elas apontam que ao longo da história, Deus sempre envia juízos parciais, que avisam o mal, o perverso, tipo eu assim, sobre o meu pecado. Então veja só que curioso, se a gente pensar que existiram 7 trombetas e 7 taças, as 7 trombetas seriam as luzinhas vermelhas que Deus está acendendo. Sabe o sininho que a gente põe lá, né? Quando você põe lá no YouTube, você põe aquele pim para tocar? É o sininho, são as trombetas. Já as taças, ela é o botão final, é o off, não é?
Então eu acho curioso porque as trombetas representam exatamente isso, né? Convite de Deus a arrependimento. Os alertas que Deus dá dizendo, cara, você tá andando por um caminho que não tá bom, acorda, vamos lá, tem chance, vamos lá, até que bate na tampa. E aí, se os avisos são desprezados, segue-se o final do tempo de misericórdia e de oportunidade para arrependimento. E aí vem as taças. Então, olhando para o capítulo 16 que nós vamos ler, as 7 trombetas são a figura dos avisos, das advertências para cada um de nós. As 7 taças, o juízo definitivo e inexorável de Deus. Nós vamos ler agora sobre o juízo definitivo e inexorável e vamos ver versículo por versículo. Então, agora a Sidoquinha vai ler para a gente do capítulo, todo o capítulo que vai até o número 16 até o 16. Depois eu vou passando versículo por versículo, ok? Então vamos lá? Apocalipse capítulo 16. Até o 21, depois nós vamos ler até o final. Então ouviu uma poderosa voz que vinha do templo dizer aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da fúria de Deus. O primeiro anjo saiu do templo e derramou sua taça sobre a terra, e se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua estátua. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue como de um cadáver, e morreram todas as criaturas do mar. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e as fontes, que se transformaram em sangue, e ouviu o anjo que tinha autoridade sobre a água dizer: Tu és justo, ó Santo, que és e que era, pois enviaste estes julgamentos. Porque eles derramaram o sangue do teu povo santo e de teus profetas, tu lhes deste sangue para beber, é a sua justa retribuição. E ouviu uma voz que vinha do altar dizer: Sim, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, que com o seu fogo fez queimar as pessoas. Todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinha controle sobre essas pragas, e não se arrependeram e nem deram glória a Deus. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, seus súditos rangiam os dentes, e por causa de suas dores e feridas, blasfemavam contra o Deus do céu, e não se arrependeram dos seus atos perversos. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele secou, abrindo caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor, no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que me espera, alerta e mantém puras as suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. E os espíritos reuniram todos os governantes e seus exércitos no lugar que, em hebraico, se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do trono do templo veio um forte grito: Está terminado! Então houve relâmpagos, estrondos e trovões, e um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade. A grande cidade, Babilônia, se dividiu em 3 partes, e as cidades de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e a fez beber do cálice cheio do vinho de sua furiosa ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes foram arrasados. Houve uma forte tempestade de granizo com pedras que pesavam até 35 quilos, caindo do céu sobre as pessoas. E elas blasfemaram contra Deus por causa da terrível praga de granizo. Exato. As 7 últimas taças, né? Bom, então, o versículo fala, veio uma forte voz, né? O versículo 1.
falando de dentro do templo, dizendo, convocando 7 anjos, falando, bom, é tempo, vocês vão e derramem estas 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo, ele derramou a sua taça sobre a terra e abriu-se feridas dolorosas, feridas abertas, terríveis e dolorosas, apareceram naqueles que tinham o sinal da besta, o sinal do monstrengo, e que haviam adorado a sua imagem. Encontrei isso na internet sobre tinha o sinal da besta. O Siri apareceu. Siri, ele ouviu e foi procurar o sinal da besta, cara. A besta quadrada. Essa é a verdadeira besta quadrada. Bom, continuando aqui. Então, o que eu penso, né? Na verdade, é uma suposição. Isso aqui é um livro que vale interpretação, né? Se a besta, o monstrengo, ela pode ser classificada como esse sistema maligno que envolve todas as coisas que podem destruir o ser humano, eu fiquei pensando, que mal esse sistema pode trazer sobre uma pessoa? Então, o anjo liberar essas taças, a gente imagina o seguinte, que ele pega a taça e derrama e todo mundo fica mal. Ok, eu não penso assim. Eu penso que o sistema, ele já vai trazendo mal e o anjo permite que essas coisas aconteçam sobre as pessoas. Aquelas que adoram o sistema vão colhendo feridas, que podem ser tormentos, feridas, dores, aflições de espírito causadas pela influência do sistema na alma daqueles que o adoram. Ou seja, Deus permite que isso aconteça. Deus poderia dizer, tá bom, você fica 24 horas na frente da internet jogando o joguinho e nada vai acontecer com você, porque você está protegido. Mas a gente sabe que lá no Japão e lá na Coreia tem pessoas que ficam tanto tempo nas lan houses que os caras têm que fazer tratamento de detox, de tanto que os caras estão mal. Isso gera uma noia na cabeça das pessoas. Por que Deus permite isso? Essa é a taça. Deus permite que aconteça. Está derramada a taça sobre cada um que procura o seu caminho na adoração da... Você veja que as taças, elas são derramadas sobre os adoradores da besta. Ou seja, se a tua pegada é aquela, o cara tem uma pegada de prostituição, tá? Ele vai colher fruto ali. Se o negócio dele é grana, se ele tá mexendo com dinheiro, e tá... Quanta gente que a gente conhece que tá no mercado financeiro, e assim, eu conheço vários amigos que trabalharam no mercado financeiro. Meu, é incrível como uma coisa chama a outra. O cara vem do Rio, mora em São Paulo, de cara ele larga da mulher dele, ele já tem amante, já vai juntando, o cara trabalha de sol a sol, o cara ganha muito dinheiro, né? Esses operadores, os caras ganham muita grana. Só que é só ver aquele O Lobo de Wall Street, tá lá, vai, um filme que pode ser um exemplo disso. E qual é o preço que esse cara paga por pagar tal preço, por ser um adorador, por ser aquele que se prostra diante desse sistema? E, novamente, estar no sistema não significa adorar o sistema. Eu já falei isso no grupo, mas eu repito. De vez em quando é até bom fazer um check, né? uma análise. Se hoje Jesus me levasse para o céu, eu gostaria de ir, ou tem alguma coisa tão acima de Deus que me prenderia aqui embaixo? Fora as pessoas, porque tudo bem, o coração de amar as pessoas, nossos queridos, isso, ok, eu entendo. Mas será que eu estou tão envolvido que eu não gostaria de abrir mão das minhas riquezas, das minhas posses, dos meus diplomas, ou da minha influência, agora que eu estou assumindo tal posto? O quanto isso está acima de tudo que me faria trocar a adoração a Deus por adoração a um monstrengo, a um sistema. Então são coisas que a gente deve se perguntar de vez em quando. O quanto eu estou livre, quanto que Jesus me deixou livre para eu poder fazer o que eu quiser, o quanto eu tenho que pagar o preço para o sistema da sociedade, que eu tenho que ficar pagando pau para um monte de gente, eu tenho que me envolver em todas as festas, todas as recepções. Tudo bem, para alguns isso parece muito distante, mas para outros não, né?
Quanto que eu tenho que ir pro boteco, quanto que eu tenho que ir tomar cerveja com os meus amigos, o quanto que isso me amarra aqui embaixo. Tô dando vários exemplos porque um monstrengo tem 10 cabeças, 7 chifres, meu. O negócio vai longe, não é? O segundo anjo derramou a sua taça no mar e a água ficou como o sangue de uma pessoa morta, ou seja, um sangue coagulado, né? E morreram todos os seres vivos do mar. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água, e eles viraram sangue, né? E eu vi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, Deus, o Senhor é santo, o Senhor é aquele que foi, aquele que é e aquele que será. Então, eu fiquei imaginando o quanto que nós estamos, isso estudiosos pensam, né? O quanto eles entendem que estas duas taças, né, a segunda e a terceira, representam o colapso da natureza. Tanto nos mares, né, a gente vê todos os dias e assusta muito, porque a gente descarta plástico loucamente em casa e a gente vê a foto do mar e às vezes a gente vê a nossa garrafinha que a gente soltou lá e a gente não consegue se livrar do sistema, cara. Como é que você faz? Ah, não, tem jeito, eu vou beber água de filtro de barro. Ok, então a gente procura soluções, mas já estão vendo que lá nos mares já tem o fiapinho, o fiozinho do plastiquinho que saiu, né? Você já deve ter visto esses filmes, são terríveis, né? Que abriram lá na ilha, lá no meio do mar, lá a 2.000 quilômetros de qualquer coisa perto, abriram as aves que tinham morrido lá e acharam uma escova de dente dentro da barriga do passarinho. Absurdo. Se não viram, eu posso mandar para o grupo, vocês vão ficar horrorizados de ver. Tem aquele rio lá no Nepal, que eles jogam os corpos. Né? A gente esteve no Nepal e lá tem a cultura e a religião hindu, né? E os caras fazem a cremação na beira do rio. Eu filmei uma cremação inteira, a cerimônia inteira que eu queria conhecer. Mas acabou a cremação, eles viram o cadáver no rio, onde as crianças vão lá pegar, porque o morto, eles colocam o morto cheio de joias, né, de coisas para ele acompanhar ele, com as propriedades dele, né, as posses dele, os pertences. E aí as crianças entram naquele rio e tal. E esse rio vai mais ali embaixo, é onde todo mundo está bebendo. A turma vai para o Ganges é Índia, né? O Ganges é Índia. As pessoas vão para lá para procurar alívio espiritual, né? Um dos turismos do Nepal é alívio espiritual, o outro é subir no Everest, no Himalaia. Mas ali do lado tá na cara das pessoas, né? O quanto de destruição aquilo acontece. Então, como eu disse, os estudiosos entendem que é o colapso da natureza diante da ganância, da insensibilidade e dureza do coração daqueles que adoram a besta. Ou seja, eu vou consumir e dane-se, cara. Eu vou até o final. Ok, só que isso bate e volta. Não só atinge, né, a fonte, os mares, mas as fontes de água doce também, em que as pessoas vão beber. Ou seja, a maldade se alastra sobre a fauna dos mares, não é? Porque diz que ataca todos os seres vivos que tem lá, que morrem, e se volta contra as próprias fontes de sustento do ser humano. Então dá para a gente entender que tem a ver com isso, não é? E novamente, o anjo permitiu. Ele recebe permissão para derramar. Ok, é assim que vocês querem? Esse é o jogo, joguem. E isto vem acontecendo há séculos. Por isso que eu digo, no meu entendimento, isso não é algo que vai acontecer só lá. É algo que vem acontecendo há muito tempo e são juízos que Deus está trazendo para a humanidade. Só que o negócio vai se extinguindo, vai indo para a tampa. Vai ter um basta, não é? Ouvi uma voz do céu, né? Diz aqui o versículo 7, que dizia: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Ou seja, na hora que está acontecendo isso, a voz do céu diz assim: Deus, merece mesmo, cara. O Senhor está certo, teu juízo está adequado. Eu fiquei me lembrando do capítulo 15, que a gente leu a semana passada, o versículo 4, que até a gente mandou uma música no grupo, que é: quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Senhor. E
E eu fico pensando, traduzindo, mesmo com as angústias da alma, a degradação da natureza, a destruição das fontes de alimento, e de água limpa, e do ar, e da camada de ozônio, e etc., né? Se essas coisas são reais ou espirituais, como está dizendo aqui, a pergunta que foi feita na semana passada é: quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ao Senhor? Ou seja, ninguém se interessa mesmo, ninguém vai se converter, ninguém vai se arrepender, ninguém dará glória a Deus, ninguém vai parar de fazer isso. Ou seja, o sistema é maior, ele nos leva mesmo, né? Eu lembrei do texto de Provérbios 29:1 que diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, né, não se dobra, será quebrantado de repente sem que haja cura. Isso vale então para a humanidade, vale como juízo final, mas vale para nós. Às vezes Deus está tocando a trombeta para a gente, falando: cara, endireita a tua vida, não é este o caminho. Quantas pessoas, ou mesmo a gente mesmo, viveu isso, né? Está vivendo uma vida toda torta, toda atrapalhada aí, e vem vindo as trombetas tocando, a gente vai destruindo tudo que tem em volta da gente, não é? Eu tenho um parente, ele é distante, mas esse cara, ele se envolveu com droga, se envolveu com bebida, e aí ele foi internado várias vezes, aí ele fugia da internação, né? E esse cara, uma vez bateram nele, ele não sabe como, ele estava bêbado, mas bateram nele na rua e quebraram a perna dele, ele ficou manco de uma perna, então ele ficou sem poder trabalhar, até que um dia o filho desse cara conheceu a Jesus, e esse filho foi atrás buscar o pai, e falou da maravilha que é Jesus, esse cara que viveu tantos anos na rua, eu estou falando de mais de 20 anos na rua, ele conheceu a Jesus, ele ganhou um presente de uma pessoa que deu uma banca de jornal para ele, e ele virou um jornaleiro bonzinho, jornaleiro do bem. E a partir daí a vida dele mudou totalmente, o cara se transformou, não é? Então a gente vê a diferença, né? Que Deus vai buscar, Deus vai dando chance, as trombetas tocaram, e que bom que ele ouviu a tempo. Tá certo que ele trouxe no seu corpo uma marca, mas que bom que deu tempo, não é? Então, quem sabe, Deus está dando tempo para a humanidade. Esse vírus, o Covid aí, ele não é uma trombeta tocando, talvez não seja uma taça derramada, seja uma trombeta tocando, dizendo: gente, acorda, cara. Tá, vocês estão aí tão impressionados com esse monstrengo, e vem um vírus que vocês não conseguem enxergar e param o seu planeta. Então, quem está acima disso, quem permite que isso aconteça ou não, é Deus. Então vamos buscá-lo, né? Tá certo? Ok, então, o que eu quero dizer é que a batalha acontece nas nossas mentes. A maioria daqueles que estão cegos pela pirotecnia do falso profeta e pelo poder e autoridade conferidas pelo dragão ao monstrengo, não consegue ter os olhos abertos e reconhecer a soberania de Deus. A gente leu, a Sidoca leu, em versículos seguidos: não se arrependeram, não se converteram, não voltaram dos seus maus caminhos, não é? Blasfemaram, e eles vão perecer blasfemando. Blasfemando de quem? De quem poderia salvá-los. Isso que é mais bizarro, não é? Aquele que poderia aliviar toda essa dor é a quem eles agridem, certo? Aí o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, né? Impossível não lembrar do aquecimento global. Lembrar do aquecimento global, não se lembrar da camada de ozônio, que hoje a gente tem que estar todo mundo usando protetor e tudo mais. Sofreram queimaduras dolorosas, amaldiçoaram a Deus, não se arrependeram, né? Câncer de pele. Câncer de pele, que, nossa, tomou conta aí, não é? Interessante que a trombeta de Apocalipse capítulo 9, quando fala da trombeta, ela anuncia que o sol se escureceu, né? Ele se escureceria. Mas mesmo em trevas, a humanidade não se arrependeu dos seus maus caminhos. Então teve que vir o sol. As trevas lá do Apocalipse 9 era a trombeta. E o sol do Apocalipse capítulo 16, ele é a taça. Ele vai ser a última, né? Bom, aí no versículo 10 ele fala que derramou a sua taça sobre o trono do monstrengo, o trono da besta, cujo reino ficou na escuridão. Não é isso que você leu aí?
Foi lançado na escuridão. E as pessoas mordiam a sua língua de dor ou rangiam os dentes por causa das suas dores e feridas, que é aquelas lá do início, porém não abandonaram as coisas más que faziam. Eu achei bem interessante esse quinto anjo aqui. Por quê? Porque a quinta taça foi derramada diretamente no centro nevrálgico do sistema. O comando do sistema, do governo do anticristo, não é? Que é a besta que subiu das águas. Esse trono do monstrengo, ele desligou. Deus mandou um curto-circuito lá, apagou, colapsou o negócio. A bagaça ficou escura, meu. Eu achei muito interessante aqui. A taça que é derramada sobre o trono, né, sobre o comando do monstrengo da besta, faz com que tudo fique escuro. É como se apagasse a luz, né? Desligou, apagou. Os seguidores da besta, desesperados, desligou, eles mordiam a sua língua, rangiam os dentes, né? Roíam a língua, em grego a palavra é roíam a língua, né? Algumas traduções, como da Sidoca, diz rangiam os dentes. Por causa da dor e angústia que sentiam. E mais forças eles encontravam. Tudo bem, eles roíam, mordiam a língua, né? Roíam a língua, como está em grego, mas eles tinham força para amaldiçoar Deus. Ou seja, certo? Aí o sexto anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, né? O rio secou, né? E aí é interessante aqui. Se você ler isso numa outra ordem, o que você entende, né? Que a sexta taça ela foi derramada, a trindade maligna lá tratou de enviar seus espíritos nojentos, né? Porque quando os estudiosos dizem que esse espírito em forma de rã ou de sapo, são espíritos nojentos, asquerosos, mas são espíritos enganadores e que faziam milagres, ou seja, pirotécnicos, que foram levados aos líderes das nações, convocando a galera para essa última batalha nesse lugar chamado Armagedon. A gente já vai chegar lá. Batalha contra Cristo e os seus seguidores. Então, haverá esta última batalha na grande tribulação, quando Deus de toda misericórdia e justiça dará um basta final nos intentos malignos contra Deus e seu povo. Não é? Então, falando um pouco do Armagedon, né? Armageddon, né? A gente fala do filme e tal, o famoso Armageddon. Então, o que é o Armagedon? O Armagedon pode ser um local, ele é um local. Ele se refere a uma colina, né? A colina do Megido. O Megido, existe isso, essa colina, né? Esse vale, a colina do Megido, onde várias batalhas na Bíblia foram travadas e sempre vencidas pelo povo de Deus. Então, isto é Armagedon, o local. Quando a gente fala em Armagedon, tempo, não é? Os estudiosos entendem que essa história vem se repetindo e essa visão é uma simbologia de todas as batalhas históricas vividas e conquistadas pelo povo de Deus, que Deus lutou em seu lugar, ao longo dos séculos, através da intervenção divina de Deus. Então, só para citar os versículos, Juízes capítulo 5, versículo 19 e 20, 2 Reis 23, 29 e 30, são batalhas que Deus batalhou pelo seu povo. Então, Armagedon é o local onde Deus batalha pelo seu povo, não é? Tem lá o Vale de Beraca, que até a minha empresa chama Beraca por causa desse vale, né? Em 2 Crônicas 20, 26, a vitória de Ezequias, etc. Numa visão mais restrita, aí saindo do geral indo para o particular, Armagedon pode representar o campo de batalha das nossas lutas diárias e constantes contra o diabo, a besta e o seu falso profeta, contra, né, o dragão, o sistema e o falso profeta. Então, todas as investidas, armadilhas, arapucas que são armadas contra a gente, contra você, que é de Deus, elas caem por terra pela intervenção milagrosa de Deus. Então, acontece de novo um Armagedon, né? Essa intervenção é eficaz, ela vem de Jesus. Nós vivemos à luz dele, estamos debaixo da proteção dele, que nos defende e batalha as nossas batalhas, né? Assim, você já viveu Armagedons na sua vida? Já viveu momentos em que você não consegue lutar e Deus luta por você?
É exatamente essa batalha que é figurada aqui. As armações ardilosas feitas, construídas, planejadas, não dão em nada, sabe por quê? Porque se Deus é por nós, Lu, quem será contra nós? Não é? Então, Armagedon é um local, sim, Armagedon no tempo e Armagedon trazido para a nossa realidade, tá certo? Bom, e aí, no capítulo 16, versículo 17, vem uma grande voz que diz, está feito, está consumado. Tipo, deu, acabou, zerou. E neste momento houve um grande terremoto, que diz a Bíblia que foi o maior de todos, ou seja, quando tudo acabar, vai ser o grande terremoto mesmo. A cidade da Babilônia, que nós vamos estudar semana que vem, ela foi rachada em 3 partes, né? E ela teve que beber o vinho do furor da ira de Deus. Então, o império do anticristo cai por terra definitivamente, montes inteiros são afetados, aqui diz, né? E ilhas são engolidas, as ilhas somem. Então você imagina que tsunamis gigantescos acontecem, chuvas de granizo enormes caem, destrói aquilo que restou, e novamente o que a gente ouve das pessoas? Blasfêmias, certo? Falta de arrependimento, né? Brotam das bocas dos adoradores da besta o quê? Maldições, né? Finda-se então, gente, nesta última taça, o tempo. Este é o momento. Finda-se o tempo, acabou. Inicia-se a eternidade. Extingue-se os céus e a terra, que agora existem. Novos céus e nova terra vão vir. Então, esta última batalha, essa última chuva de pedra, esse terremoto, esses montes... A última taça do ar. Então, este é o está feito, está consumado, acabou. Não é? Nós fala, poxa, mas então o Apocalipse termina aí? Não, o Apocalipse termina no capítulo 22. O que nós vamos ver é a história de um outro personagem, quando que isso acontece, a vitória de Deus sobre esse outro personagem, e aí como será o novo céu e a nova terra. É isso que nós vamos estudar nos próximos capítulos. E para encerrar, gente, eu queria que a gente lesse um texto que não está em Apocalipse, é 2 Pedro, capítulo 3. Põe aí na sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 15. Sidoquinha vai ler para a gente. Imagina que Pedrão, né? O Pedrão está escrevendo uma carta, a sua segunda carta, e ele quer que as pessoas entendam o que vai acontecer. Então ele narra assim a partir do versículo 3. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores, que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus
e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. Até aí. Então veja que o Pedro explica o que o João teve a visão. Falou, cara, presta atenção. Deus criou tudo, o céu e a terra. E um dia isso vai ser consumido, novos céus e nova terra virão. Mas o que é mais importante, entre essas coisas, vigiem, sejam pessoas honestas, sejam pessoas boas, cuidem do próximo, coloquem a Deus em primeiro lugar, sempre assentado no trono da vida de vocês. Cuidado com os monstrengos, cuidado com o sistema. Vigiem para que os seus corações estejam na presença de Deus. Sejam humildes o suficiente para pedir para que Deus possa estar renovando a cada um de vocês, que a consciência de vocês estejam ligadas para que vocês saibam as coisas que devem fazer e as que não devem fazer, não é? E entreguem o melhor que vocês têm para Deus. Sejam filhos que possam trazer alegria ao coração do Pai. Façam isso e vocês vão passar por tudo isso, toda essa tribulação, vão estar lá na presença de Deus, já vivendo com Deus e vão vencer todo esse mal. E por enquanto, quando vierem as batalhas, os armagedons da vida de vocês, saibam, Deus batalha por você, Deus batalha por cada um de nós. Essa é a nossa fé. Nós entregamos a nossa vida a Deus para que Ele cuide de nós. Tá certo, gente? Ok? Podemos orar, então? Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós estamos estudando, Senhor, os últimos juízos que o Senhor trará sobre a terra. Na verdade, Senhor, os juízos já vêm acontecendo já há tempo, Senhor, porque esse tem sido o coração do homem perverso, Senhor, a destruição. Buscam, Senhor, o seu interesse, a ganância, serem os melhores, Senhor, e colocarem, Senhor Jesus, assentado no trono dos seus corações, aqueles que não são o Senhor. Muitas vezes a si mesmo, Senhor, ou parte, Senhor Jesus, desse sistema maligno, Senhor. Nós queremos te dizer que o Senhor é o nosso Deus, não há outro além do Senhor. Nós nos dobramos a ti, Senhor. Já desde há muito tempo colocamos o Senhor como primeiro lugar na nossa vida e queremos renovar o nosso voto, o nosso pacto, o novo testamento no teu sangue, Senhor, o novo concerto feito por ti na cruz, Senhor. O Senhor derramou o teu sangue poderoso que vence as trevas, Senhor. E por isso, Senhor, hoje nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, invocando, Senhor, a tua cobertura, a tua proteção, Senhor. Que o Senhor nos leve pela mão, Senhor, durante a grande tribulação e que possamos, Senhor Jesus, viver, Senhor Jesus, contigo por toda a eternidade, Senhor. Tem misericórdia daqueles que ainda estão indecisos, de outros que estão, Senhor Jesus, deitados, Senhor Jesus, no acostamento dessa vida, esperando uma palavra nossa, Senhor, que sejamos, Senhor Jesus, os teus pés que vão até ele, Senhor, que sejamos as tuas mãos que o servem, que sejamos, Senhor, a tua boca, Senhor, que possa trazer uma palavra de consolo, de conforto, Senhor, que possamos, Senhor Jesus, quebrar a força, Senhor Jesus, do dinheiro, repartindo com os que precisam, que possamos quebrar a força desse conhecimento, Senhor, repartindo aquilo que é realmente a tua palavra, Senhor, que possamos, Senhor Jesus, ser fiéis a ti, Senhor, em todos os nossos caminhos. Eu te peço por cada um que está participando do grupo, cada um que está assistindo essa palavra, que o Senhor visite o seu lar, seus corações, Senhor, e que brote nos seus corações temor, mas amor por ti, um amor profundo, Senhor, que seja maior, Senhor, do que as ofertas, Senhor Jesus, que estes monstrengos têm para dar, Senhor. Nada se compara ao teu amor, nada se compara a estarmos contigo, Senhor.
Oh, Senhor, eu venho te pedir que o Senhor vença as nossas batalhas. Vem, Senhor, em nosso socorro, Senhor. Cada um de nós que precisamos que o Senhor venha, Senhor. Vem, Senhor, estar conosco, com cada um de nós. Abençoa a nossa semana, Senhor. Abençoa os meus queridos irmãos. Que cada um possa estar guardado por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.